Capítulo 5. Conexões vitais. Saiba por que o amor faz bem para o coração. Beatriz se assentou no consultório, encurvada na cadeira. Embora tivesse apenas 24 anos, a tristeza escurecia seu olhar. Algo ou alguém lhe havia roubado a alegria. Relutante, concordou que tinha muitos problemas de saúde, mas nunca fora ao médico. Ela contou como os pais a espancavam por fazer xixi na cama desde os 3 anos de idade. À medida que ficava mais velha, os episódios de incontinência continuavam, assim como as surras. O medo de se machucar por algo que estava além de seu controle se intensificou. Quando se tornou adolescente, ainda tinha dificuldade para controlar a bexiga. Isso sem falar nos sonhos desagradáveis e no péssimo senso de valor próprio. Ela disse: sentia vergonha e pensava que ninguém sentiria vontade de se casar comigo. Graças a Deus que me casei. Depois de sair da casa dos pais e ir morar com o esposo, que era gentil e a incentivava, a incontinência se tornou menos frequente, mas os pesadelos e as dores de cabeça continuavam. Muitas vezes, ela acordava de um pesadelo com a cama molhada. Beatriz também tinha ataques súbitos de pânico, que resultavam em palpitações cardíacas e fôlego curto. Ela nunca contara ao marido a história do abuso que sofrera, temendo que ele não compreendesse. Envergonhada, ansiava por ajuda. Seus sintomas são comuns em pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático, o qual acomete indivíduos que sofreram traumas. Assim como ela, muitas pessoas lutam em silêncio com uma saúde ruim, resultante do abuso que pode ter começado quando ainda eram bem novas. Nossos relacionamentos mais profundos e significativos, que acontecem dentro das 4 paredes do lar, podem ter uma influência poderosa em nossa saúde e bem-estar. Impacto na saúde física. Pesquisas demonstram que relacionamentos de apoio fortalecem o sistema imunológico e aumentam nossa habilidade de combater enfermidades e doenças. Um estudo indicou que 3 visitas semanais de parentes e amigos íntimos aumentam a função imunológica em idosos. O outro lado da moeda também é verdadeiro. Investigações científicas documentam que relacionamentos abusivos podem prejudicar nossa saúde. A exposição à violência física, sexual ou emocional, ou ao estresse contínuo ligado ao abuso, está ligada a muitos problemas de saúde. Experiências adversas na infância parecem causar vários problemas de saúde posteriormente na idade adulta. Os acontecimentos traumáticos da infância incluem abuso verbal, físico ou sexual e famílias disfuncionais, como nos casos em que se testemunha violência doméstica entre adultos. É trágico pensar que, com frequência, aqueles que têm os elos mais fortes entre si, os familiares, sejam capazes de realizar tais atos de violência. O lar, que deveria ser um pequeno céu na terra, um refúgio seguro e um abrigo cheio de carinho e amor, pode se tornar um lugar de dano, perigo e medo dentro de 4 paredes. Um ambiente prejudicial como esse pode se tornar fonte de estresse crônico, resultando possivelmente em enfermidade e até mesmo em morte. Os adultos que foram abusados quando crianças correm risco até 60% mais elevado de desenvolver diabetes. Estudos sobre negligência na infância também descobriram um risco maior de desenvolvimento de diabetes. A pandemia atual de diabetes torna esses fatos assustadores e preocupantes. Quem imaginaria que o diabetes pode estar ligado ao tipo de relacionamento que temos em casa? Mas os efeitos negativos sobre a saúde vão além do diabetes e do sistema imunológico. Experiências traumáticas na infância parecem desempenhar um papel no câncer, em doenças cardiovasculares, na obesidade e no sobrepeso, bem como na morte prematura. As evidências sugerem que, se o estresse excessivo enfraquecer o sistema imunológico na infância e o abuso danificar os delicados mecanismos da mente, diversos problemas físicos, mentais e emocionais podem surgir mais tarde. Impacto mental. Os relacionamentos prejudiciais dentro do lar podem causar mudanças em nosso cérebro.
As partes mais afetadas são aquelas que desempenham funções importantes na memória de longo e curto prazo. Além disso, crianças e adultos que são vítimas de violência familiar costumam sentir medo, vergonha e culpa. Tais emoções negativas contribuem para problemas mentais e emocionais que incluem depressão, transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático em homens e mulheres. A vivência de maus tratos na infância e a pobreza na juventude danificam o sistema imunológico. O corpo daqueles que passaram por essas experiências costuma mostrar um controle anormal da inflamação por problemas de imunidade quando se tornam adultos. Eles também correm mais risco de contrair diabetes. Tal disfunção no sistema imunológico não aparece apenas em caso de abuso infantil, mas também durante conflitos entre cônjuges e companheiros, sobretudo se estes persistirem por um período. Impacto na saúde pública. Há pesquisas que relacionam o abuso e a violência em todas as suas formas ao aumento da taxa de mortalidade e também a uma influência sobre toda a comunidade. Globalmente, a violência e o abuso se tornaram grandes problemas. Mais de 1 em cada 3 homicídios de mulheres ocorrem nas mãos de um parceiro íntimo. O responsável, com frequência, é o cônjuge ou companheiro. Tal violência costuma representar o fim de uma longa história de abusos. Oficiais de saúde pública nos Estados Unidos listam a violência como um entre os 8 maiores fatores que afetam a saúde de cidadãos norte-americanos. No Brasil, a diversidade da violência que caracteriza a sociedade, especialmente nos grandes centros urbanos, tem degradado imensamente a qualidade de vida das pessoas. É óbvio que isso tem um efeito negativo na saúde física, emocional e espiritual dos indivíduos e da coletividade. O próprio Ministério da Saúde está preocupado com o problema. Embora esse fenômeno social seja global e venha causando traumas desde tempos imemoriais, ele se torna mais visível e angustiante em certos países. Fatores de proteção. Felizmente, apesar das muitas consequências negativas de saúde entre os sobreviventes da violência doméstica, ainda há esperança. Nem todos que passam por relacionamentos abusivos desenvolverão tais problemas de saúde. Por meio de algo que costuma ser chamado de resiliência, muitas pessoas conseguem superar os traumas, empregando mecanismos eficazes de lidar com as situações difíceis. A boa notícia para todos os afetados pela violência doméstica é que esses fatores positivos para lidar com o passado podem ajudá-los a experimentar a cura. Eles incluem cultivar emoções saudáveis, aprender a ser flexível, desenvolver uma preocupação altruísta pelo bem-estar dos outros, ter apoio social e praticar a fé, religião ou espiritualidade. Aliás, estudos sugerem que a gratidão e o perdão de maneira específica podem contribuir poderosamente para a resiliência psicológica diante do trauma e do abuso. O perdão e a gratidão podem ser bálsamos de cura e fatores de proteção que nos capacitam a lidar com as doenças resultantes de relacionamentos abusivos. Se alguém o feriu profundamente e você não perdoou essa pessoa, está permitindo que ela lhe cause dano pela segunda vez. O espírito não perdoador destrói nossa saúde e nos aprisiona na amargura. Rouba-nos a alegria que Deus deseja que tenhamos. Assim como Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, mesmo sem que merecessem, podemos perdoar aqueles que nos feriram sem que tenham mérito. Perdoar não significa ser conivente com as ações da pessoa, nem justificar o que ela fez conosco. Em vez disso, perdoar é libertar o outro de nossa condenação sem que ele mereça, porque Cristo nos libertou da condenação sem que merecêssemos. É como o apóstolo Paulo diz com tanta clareza: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Uma das dúvidas que as pessoas têm por terem vivenciado o terrível trauma de relacionamentos abusivos é: onde está Deus em meio a tudo isso? Dor e injustiça inundam o planeta. Às vezes, a vida é simplesmente injusta. Vivemos em um mundo de bem e mal,
alegria e tristeza, amor e ódio, saúde e doença. Às vezes, trazemos dor sobre nós mesmos por causa de decisões ruins que tomamos, mas há diversas ocasiões em que não fazemos absolutamente nada errado e a aflição parece nos assolar. O trauma sobrevém, lágrimas rolam, a tragédia toma conta de nós. No entanto, a despeito de toda a injustiça da vida, Deus continua próximo. Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Pelo contrário, se permitirmos, Ele nos fortalecerá e encorajará. O Senhor continua a curar quem tem o coração partido, libertar os cativos e livrar os oprimidos. Há uma verdade bíblica que transforma a vida. Deus é amor. Seus atos por nós sempre são amorosos. Ele nunca seria capaz de fazer nada para nos ferir. Quaisquer que tenham sido as experiências dolorosas e traumáticas de sua infância, não foi Deus quem as provocou e certamente você também não é o responsável por elas. Essas feridas foram resultado de escolhas destrutivas feitas por outra pessoa. Você sente culpa por alguma coisa sobre a qual não tinha controle? Se há um vazio dolorido em seu coração por causa de traumas da infância, traição emocional ou abuso mental e físico, Jesus compreende. Ele próprio foi traído e espancado, ridicularizado e rejeitado. As pessoas mentiram sobre ele e riram de sua pessoa. Seus inimigos o amaldiçoaram e crucificaram. Contudo, apesar dessas injustiças terríveis, ele nunca perdeu a fé no amor e no cuidado do nosso Pai Celestial. Cristo é capaz de entender aquilo que você enfrenta, está próximo para curar seu coração e quer lhe conceder nova esperança para a vida. Você já se perguntou qual é o propósito de todos os relacionamentos humanos? Por que Deus nos dá pai, mãe, irmãos, irmãs, marido, esposa, filhos, filhas e amigos? Cada um desses relacionamentos é parte do plano divino para revelar um aspecto diferente do amor de Deus. Ao longo das Escrituras, ele é retratado com as qualidades de um pai forte e carinhoso, de uma mãe terna e compadecida, de um marido amável, de uma esposa afetuosa, de um irmão mais velho protetor, de uma irmã que sabe ouvir e de um amigo fiel. Deus revela seu amor por meio do prisma dos relacionamentos humanos. Entretanto, e se um desses relacionamentos se partir por algo que não é nossa culpa? E se em vez de revelar as qualidades do caráter de Deus, ele mostrar as falhas do pecado e a natureza destruidora do egoísmo? Quando aprendemos a confiar no Senhor, Ele deixa de lado esse relacionamento e preenche nosso coração com o amor que deveríamos ter recebido do pai, da mãe, da irmã, do irmão, do marido, da esposa ou do amigo. Ouça os textos bíblicos a seguir e deixe seu coração se alegrar ao reconhecer que Deus pode suprir suas necessidades mais profundas. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Haverá mãe que possa esquecer seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo, Jesus, mais apegado que um irmão. Estas são apenas algumas amostras de passagens bíblicas que descrevem o relacionamento íntimo e pessoal que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desejam ter conosco. Quando nossa vida é quebrada em pedaços, podemos descobrir nova esperança em um Deus que nos reconstrói e supre tudo aquilo que falta em nosso coração. O amor que flui do coração de um Deus infinito transborda de cura. Nele, a vida é renovada. Por meio de Jesus, podemos ter esperança mais uma vez e, por causa dele, somos capazes de olhar para o futuro com nova alegria.